Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje conversar um pouco sobre fé, sobre o resgate de uma fé que ela tem que estar sempre na nossa vida. Aquela fé lá atrás, né, a fé de Abraão, porque é algo que eu tenho notado que está faltando, né? Esse acreditar em pessoas, em promessas, em profecias sobre a sua vida, sobre a vida de pessoas, e algo necessário, né? Porque se a gente entender a fé como está lá em Hebreus 11:1, né, o firme fundamento daquilo que não se vê, não se vê. Então, e é difícil, né? Como a Bíblia já fala, como Tomé falou, se eu ver, eu vou crer. Então, essa dificuldade de, enquanto a gente não vê acontecendo fisicamente, visualmente, a gente não começa a acreditar. No fundo, a gente acha que, de repente, não está acontecendo, né? Mas espiritualmente já está acontecendo, né? Por exemplo, eu vi esses dias um vídeo um vídeo falando sobre Moisés, né, e sobre José, porque é muito fácil você olhar para ver um líder em Moisés. Você olha para Moisés lá, né, libertando o povo do Egito, caminhando com eles no deserto, né, milhares, né, milhões de pessoas. Tem um líder ali. Mas isso, e para você olhar? Eu quero ver você olhar para aquela criança lá que estava na beira do rio, né, falar, ó, tem um líder ali. Você entende? Essa fé de olhar para aquilo que não está acontecendo ainda, mas tem uma profecia, tem uma promessa sobre alguém, sobre a sua vida, né? Ainda não aconteceu. Deus libera a promessa para que o processo comece a acontecer, a gente se posicione, então as coisas vão acontecendo. Essa fé ela precisa ser resgatada. Se você olhar, por exemplo, para José, quando estava no governo, José estava lá no governo, lá, comandando, fazendo e acontecendo. É muito fácil olhar para José e falar, olha que governador. Cara, que governador bom. O cara sabe governar, sabe liderar, sabe dar ordem, sabe delegar. Quero ver você olhar para José lá dentro da cadeia. E olhar para ele lá dentro da cadeia e falar que tem um governo estabelecido naquele homem ali, naquela vida. Tem um governo estabelecido ali, ó. José. Você entende? Enquanto não vê acontecendo, enquanto você não está pronto, não está pronto. Não vai estar pronto. Deus primeiro vai lançar a promessa, vai ter a profecia sobre a sua vida. Deus vai falar contigo ou com alguém e as coisas vão começar a se mover. Mesmo que a gente não vendo espiritualmente, já vão começar a acontecer. A gente tem que se posicionar com fé e acreditar que vai acontecer. E se posicionar nesse sentido. Então, essa dificuldade de já ver acontecendo, essa fé que precisa ser resgatada. Eu pensei, se você olha para Davi, é um menininho lá apacentando as ovelhas, se chegasse para você falar, ó, vai ser o rei de Israel, sabe? Não dá para ver, não está acontecendo, não é ainda, mas vai ser. Você crê? Então tem que crer. Tem que crer. E essa fé precisa ser resgatada. É a fé de Abraão. Fé de Abraão. Sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela, para um lugar onde eu te mostrar. Deus não mostrou. Para onde? Abraão nem perguntou. Ele só foi. Porque não precisa saber.
Para onde você vai? Qual que é o chamado que você tem ou não? Sabe? Não precisa ficar se perguntando para onde, quando vai acontecer, mas quem disse que vai acontecer? Deus disse que vai acontecer. Sai da tua casa e vai para um lugar onde te mostrar. Ele saiu na hora, ele foi. Não importa para onde, Deus falou. Essa fé que ela precisa ser resgatada. É quando a gente olha lá o povo, quando eles estão para entrar na Terra Prometida, né, salvo ali Josué e Caleb, todo o resto do povo queria voltar para trás. Por quê? Porque não viram acontecendo. E a fé não é isso. Deus não vai mostrar tudo, precisa do seu passo de fé, de confiança, de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Números 23 e 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele, não cumpriria? Então, se ele falou, ele vai cumprir. Ele falou: a terra é de vocês. No versículo 13, se eu não me engano, a terra é de vocês. Só que o povo não acreditou porque não estava acontecendo, não estava de frente com eles. Eles não estavam na terra prometida. Tinha um passo de fé que eles tinham que dar. Só que, como eles não viram acontecendo, e eles viram, não tinha uma espiritualidade para ver o Deus que estava dentro dele, o Deus que tinha prometido para eles. Portanto, não tinha um olhar, uma visão espiritual. Por isso, tanto é que, quando eles viram os filhos de Anak, eles falaram que perto dos filhos dos gigantes, eles eram que nem gafanhotos. Olha a visão que eles tinham deles mesmos. O que eles pensaram? Eles falaram o quê? Vamos levantar alguém, um general, e vamos voltar. E Josué e Caleb não. Mesmo não vendo, eles creram que Deus já havia prometido. Isso é fé. Essa fé que tem que ser resgatada. Tem que ser resgatada. Não tem nada acontecendo fisicamente, visualmente, mas espiritualmente já está acontecendo. Batalhas estão sendo travadas neste momento, espirituais. Aqui está escrito em Efésios 6,12, não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma luta espiritual, algo espiritual está acontecendo. Os anjos estão se posicionando, Deus lançou uma promessa. Uma guerra sendo travada, porque algo foi estabelecido. Você tem que crer e se posicionar. Quando Deus falou para Abraão, vai e leva o teu filho Isaac e sacrifica como holocausto, como sacrifício vivo. O que ele fez? De manhã cedo ele só foi, saiu, ofereceu o filho dele. Sabe? Não havia nada acontecendo ainda. Mas ele sabia que ia acontecer, sabia que ia prover. Se ele não tivesse ido, eu não conheceria um Deus que provê. Naquele dia ele conhecia um Deus que é provedor. Para a gente conhecer esse Deus que faz e que acontece, primeiro a gente tem que dar um passo de fé. Eu olhar para um menininho e falar, ali tem uma promessa, o rei de Israel. Olhar para um cara preso dentro da prisão. Aliás, lembro eu quando eu voltei a trabalhar, contar essa história aqui, que eu fui trabalhar com um rapaz lá, acho que o primeiro ou segundo dia de trabalho, não me lembro bem, acho que foi o primeiro dia, e ele estava me contando uma história de que um rapaz chegou para ele, um amigo dele, disse para ele, chegou nele e disse assim, pô, você podia estar melhor, hein, Taylor? O nome dele é Taylor. O amigo dele, pô, você podia estar bem melhor, hein? Porque ele estava trabalhando com a gente, né, em jardinagem, ele estava roçando, enfim, não era um salário tão bom, porque antes desse emprego ele era caseiro, né, e os caseiros ali na Fazenda Boa Vista, né, condomínio de alto padrão, eles ganham muito dinheiro, né, 3 mil, 4 mil reais, ele estava ganhando dinheiro, um salário inferior. Aí esse rapaz espelhou, você podia estar bem, hein? Nesse momento eu contei pela história de José, e disse para ele assim, quando José estava preso, eles poderiam ter chegado para José e terem feito, e terem falado essa mesma coisa. Eles poderiam chegar para José e dizer, ô José, onde você tá, cara? Dentro da cadeia, você poderia estar bem melhor, né?
Aí depois, ele não virou governador do Egito? Então, e aí, nesse momento, ele regalou os olhos assim e falei, então, cara, pode ser só um momento, só uma passagem. Inclusive, ele me disse que tinha um chamado. Né? Se você ainda não morreu, não é o final. Não é o final, tem algo para acontecer ainda na sua vida. Então que, meus queridos, que a gente possa resgatar essa fé. Eu falo para mim mesmo, né? Quando não vê algo acontecendo. Inclusive tem um livro aqui do Luciano Subirá chamado O Agir Invisível de Deus, né? Que eu ganhei da irmã Irene. E ele mostra esse invisível acontecendo. Aquele que não tem a sensibilidade ainda, porque não tem tanta intimidade com Deus, não vai perceber, né, a espiritualidade e as coisas no mundo espiritual acontecendo. Né? E nesse livro ele mostra o agir invisível ali. Né? Esse livro ele nos dá ele nos devolve essa fé de acreditar naquilo que não se pode ver, né, em algo que não é palpável, não é visual, ainda não consigo enxergar, mas espiritualmente eu já vejo lá na frente acontecendo, né? Aquilo que, né, eu ouço muito do pastor André Fernandes, ele disse isso uma vez, né, sobre os visionários, né, que eles têm a capacidade de passear no tempo. Eles vão no futuro, vê acontecendo, volta para o presente e conta o que viu. Eles já viram acontecendo lá na frente. E por último também queria contar aqui uma história, né? Diz que o Walt Disney, né, ele queria construir uma montanha-russa de madeira. E infelizmente, antes que ele conseguisse terminar a montanha-russa, ele chegou a falecer, ele veio a falecer. Porém, a mulher dele continuou a fazer a montanha-russa e os engenheiros, né? E quando a montanha-russa de madeira estava pronta, né? A mulher do Sr. Walt estava lá com os engenheiros e um engenheiro disse assim para ela, bem que o Sr. Walt poderia estar aqui para ver a montanha-russa pronta, né? E ela disse assim para ele já viu pronta antes de todo mundo aqui. Ele já viu pronto essa montanha-russa antes de qualquer um, antes de todos nós aqui. Ele já viu acontecendo antes que acontecesse. Resgata essa fé, em nome de Jesus.